Depois da Amazônia, depois do Pantanal, as coisas não estão fáceis para as plantas da fazenda. Primeiro foi o Fernandinho Beatbox, depois foi o JP Gadelha e agora Rodrigo eliminado por não render muito lá em Tapecerica da Serra. Uma roça que teve como vencedores o cantor Biel e a ex-vice Miss Bumbum Raíssa. Ele é o eliminado e agora eu fico me questionando, será que o público que já elegeu Dado Dolabella, que já elegeu Lucas Mamadeira, que já elegeu Jair Messias Bolsonaro, aprendeu a votar? Aline, o que você achou do resultado da roça da Fazenda dessa semana? Olha, eu não sei se o público aprendeu a votar, mas uma coisa que o público aprendeu, acho que com o BBB desse ano, é que não dá para tirar todos os oponentes. Sempre para existir o lado certo, precisa existir o lado errado. Senão, não vai ter história. Então, acho que a galera já sacou isso, né? E está mantendo ali inimigos presentes na mesma casa para o circo pegar fogo, porque tá pegando mesmo e, enfim, é o que a gente espera. Tá pegando mesmo e é circo mesmo. Fefito, quem é o lado certo e quem é o lado errado nesse circo? A minha certeza é que o Adbala tá sempre do lado errado. Não, brincadeira, confundi os reality shows. Mas é que a Aline me fez pensar. O público aprendeu mais ou menos. O Adbala era uma grande oposição. E foi eliminado bem cedo. Eu não sei se a gente pode chamar o JP de planta. O JP brigava pelo Twitter. Alguém Mas que compra... Twitter é tudo planta. Não, certeza. Mas é que eu acho que alguém que briga pelo Twitter em rede nacional, entendeu? É muito pouco apego com a paz de espírito. Você pode brigar pelo Twitter e você pode ordenhar a vaca e ficar de boa. O que é que você vai fazer? Você vai brigar pelo Twitter. Então, eu acho que ele não era tão planta. Mas eu concordo. Fernandinho Beatbox e o Rodrigo, o coach motivacional que está tentando aí uma vaga em uma das muitas propagandas, porque ele foi descrito como alguém que estrela muitos comerciais, não é mesmo? Ele ontem, para mim, estava tentando uma vaga num comercial que daqueles que termina dizendo eu sou a Universal. Porque o tanto que ele falou de Deus, o tanto que ele falou, fez um discurso motivacional de vida mudada, gente, esse tá dedicado. Parecia que ele estava falando para o público do Fala Que Eu Te Escuto. Assim, parece que alguém contou para ele assim, ó, a Record tem um negócio com a Universal, então vai nessa. Só que, porra, o público da Fazenda é muito mais amplo que esse, né? E eu fiquei me questionando, né? Será que o lance que ele quer, isso foi enfatizado muito ontem. Ah, eu quero participar da Fazenda há 11 anos. 11 anos que eu estou lutando por isso. Será que essa pressão dos 11 anos travou o Rodrigo durante essa edição? Vamos deixar uma coisa bem clara. Não é que tem um vídeo de inscrição que você manda para a Fazenda, você passa por um processo seletivo com psicólogos, fica viajando para Itapecerica da Serra para fazer entrevistas até que você é aprovado ou reprovado. Não é assim, desculpa. Seu sonho de 11 anos de entrar na Fazenda foi embalado na sua cama, na sua casa, no conforto do seu lar, entendeu? Você não fez nada. Para entrar na Fazenda, você precisa de um agente que te oferece a Record de sim ou não. Depois você só passa por um psicólogo. E nem ficar famoso ele ficou para participar da Fazenda. Ele não se esforçou nem um pouco. Ele entrou de um jeito que eu não consigo ver por onde que foi. Ele e o Juliano... Pelos comerciais. Ele estrelou muitos comerciais. Não, mas ele e o Juliano Seglia... Era de cigarro que não passa mais? Porque eu não entendo. Olha, ele é lindo. O que ele tem de chato, ele tem de lindo. Isso a gente não pode negar. Agora, eu tenho uma tese aqui, tá? E vocês talvez não saibam dessa história, porque eu não publiquei, acho que ninguém publicou. Mas teve uma pessoa que entrou em cima da hora nesse elenco de A Fazenda. Não cumpriu a quarentena como todo mundo cumpriu. Ou foi o Rodrigo, ou foi o Matheus Carriere. Nisso eu não consegui chegar a uma determinada conclusão. Teve um nome surpresa aí, foi chamado de cima da hora. Por quê? Porque o Pimpolho, que é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, desistiu no hotel.
O Pimpolho estava Deus! escalado para entrar. A princípio ele era reserva, foi até promovido para o time titular. E o Pimpolho desistiu, não aguentou o confinamento no hotel, não aguentou ficar trancado. Então, numa dessas, o sonho do Rodrigo, de 11 anos da Fazenda, foi realizado graças ao Pimpolho, que é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. O arte popular é especialista em realizar sonhos. Grandes momentos da vida de todo mundo já aconteceram ao som de arte popular. Então, se o Rodrigo passou por isso e vai ter mais essa memória, acho que é uma coisa ótima para ele e para todos nós. Das pessoas que ficaram, né, que são as pessoas que realmente interessam, acho que eu estou um pouco preocupado, só antes para encerrar sobre o Rodrigo, estou um pouco preocupado com o Faro no domingo, porque eu acho que ele vai bater uns 3 pontos no Ibope com a presença do Rodrigo. Acho que vai ser um fracasso de audiência de novo. Acho que está na hora do público da Fazenda começar a pensar um pouco mais na programação da Record. Se ficar só eliminando os peões que não tem a menor graça, pô, o Faro é prejudicado, o Hoje em Dia, o Domingo Espetacular. Então, acho que tem que começar a melhorar um pouco o nível dos eliminados na Fazenda. Não sei se vocês concordam. Não, o que o Rodrigo tem a dizer? Eu não sei. Porque ele ficou calado a primeira semana inteira e depois ele só falou que a Narizinho... Ele teve a cara de pau de chegar para uma ex-paniquete para dizer que ela precisa ter mais fogo. Eu não conseguia entender. Eu juro, eu não conseguia entender, porque, desculpa, a menina tinha acabado de brigar com a Luísa, ou seja, estava dando o que a gente precisava no reality show. Se não é fogo, brigar com a garota da banheira do Gugu, gente, é paniquete versus garota da banheira do Gugu, é fogo no feno, como diria Marcos Mion. E ele logo em seguida disse para elas, não vejo sangue nos olhos, não vejo fogo. Fiquei pensando, gente, o que é fogo pra você? Ficar, tipo, falando como se apresentasse um programa. Porque tem isso, né? Toda vez que ele falava, ele não falava, tipo, assim, gente como a gente, que fala com voz de pato e vive a vida. Não. Ele olhava pra alguma câmera que não existe e, sim, porque eu sou o Rodrigo Moraes, estrelei muitos comerciais e essa é minha opinião magnânima. Que louco. Eu acho que ele... Pode falar, Aline. Não, que eu ia falar que o fogo nos olhos que ele devia sempre citar era o quê? Sonhar por 11 anos entrar na Fazenda. Como a Narizinho só sonhou por 7 anos, ela não tem fogo nos olhos suficiente. Claramente a Aline é o cérebro desse programa, a única capaz de fazer matemática desse programa. É verdade, eu concordo plenamente. Enfim... O Rodrigo, acho que ele disfarçava uma certa falta de autoestima até com esse papo bonitão. Eu suspeito um pouco disso, porque o cara ele não se envolveu em nada. Ele ficava de canto, só observando. Eu não sei, eu não gostei muito da participação dele, não. Mas eu preferia que o Biel tivesse sido eliminado. Eu sou reconhecidamente, o pessoal na internet fala que eu apoio muito os boy lixo, né, os machos escroto, tal. Mas nunca foi esse o caso. E eu, na minha humilde opinião, vejo o Biel muito mais próximo, conceitualmente, das fadas sensatas do BBB do que a turma da gangue do lixo do Felipe Prior. O que vocês estão achando do Biel lá na Fazenda? Eu acho que você acaba de comprar uma grande briga ao comparar a Biel com o Manu Gavassi. Nossa, eu tô aqui... Ele tem muito a ver. Daí eu tô falando pura e simplesmente da atuação no programa, tá? Não sei da vida pregressa de ninguém. Mas é que ele não tem Fora sido o que a gente sensato. vê no Cidade Alerta, essas coisas. Mas para mim, ele é menos Manu Gavassi até e ele é mais Marcela Magoa. Por quê? Tem aquele ar de deboche e tem aquele entendimento de mundo de que as pessoas não estão à altura de debater com você. Então, ele meio que, ao mesmo tempo que irrita todo mundo, deixa todo mundo enlouquecido, ele não se envolve na briga. Ele fica lá com aquela cara de eu sou o máximo, que me lembra muito a Marcela. E que eu fico apavorado com isso. O povo não está vendo isso. Mas aqui não dá pra discutir com qualquer pessoa que tem 6 hits. Mas, ó, a Juju tá vendo essa cara do Biel. Não foi à toa que o quê? Ela partiu para cima. É que as outras pessoas ao redor dela não estão vendo, né? Mas a galera... Tem gente que curte o deboche. Esse é o problema. Não que tenha problema o deboche, mas o tempo todo
Que ele fica Tá aí lá o com aquele resultado. risinho. O resultado do BBB nos mostra que foi um caminho bom aí. A galera que está tendo um pós muito bacana era meio que na onda, na minha opinião, sempre isenta de qualquer coisa, era um caminho um pouco parecido com o do Biel. A Marcela ganhou um programa no GNT, né, agora. Olha aí. Biel no GNT? Não, daí eu sei Não, que Deus me livre. eu sei que eu Eu acabei acho de que esticar uma corda que eu não precisava ter esticado. Eu acho que a roça de ontem provou duas coisas. Que é muito triste você esperar por 11 anos para ser o terceiro eliminado, especialmente no dia do seu aniversário. O Rodrigo queria um parabéns, ganhou um pé na bunda. Mas o Biel não conseguiu emplacar o seu 7º hit na roça ontem. A gente ainda nem sabe quais são os 6 hits dele, mas eu acho que ele voltou para casa achando que hitou. Eu vi durante a madrugada uns vídeos dele dizendo assim, foi a roça mais votada de todos os tempos. O Mion falou que eu sou um cantor, um artista que viveu poucas coisas que outros artistas viveram no Brasil. Todos queriam estar no meu lugar, ou qualquer coisa do tipo. Alguma viagem egocêntrica dele. Eu queria, sinceramente, ter a autoestima do Biel. Eu não preciso nem ter hit. Se eu tiver a autoestima dele, já tá de bom tamanho. Ele tá crente que a roça foi a mais votada de todos os tempos por causa dele. Imagina quando ele souber que ele, sendo um cantor de 6 hits, virtualmente 6 hits, porque a gente não conseguiu achá-los até agora, quando ele perdeu para Vice Miss Bumbum 2017 na votação. Essa que ele e os amigos dele dizem que não sabem quem é. Olha, Fifito, eu penso muito nessa questão da autoestima, né, do Biel, porque eu fico todo dia, não, eu quero essa autoestima, mas ao mesmo tempo eu penso, eu quero ser o Biel, não, eu não quero ser o Biel, eu não quero essa autoestima. Melhor eu ficar aqui, ó, para baixo, eu tô ótima. Porque é surreal, o cara vive em outro planeta, é isso, não dá para ninguém conversar com ele direito, nem alcançar ele, porque ele, sei lá, ele deve já ter tido contato com alienígenas, é uma coisa de outra dimensão. Ontem ele falou que vai fazer um documentário sobre a vida dele, com todas as datas muito certinhas. Eu acho muito estranho esse cara. Ele tem o campo da distorção da realidade, igualzinho a do Steve Jobs, só que sem a parte boa, que é de inventar alguma coisa que preste. É só o delírio mesmo. Você está dizendo que o hit, sabe que o Biel caprichou, se disser de novo, demorou, não é bom? Não chega a ser bom. E eu acho muito interessante que ele se colocava como o Justin Bieber brasileiro, né? Eu não lembrava disso. Acho que foi a Jojo Todinho que, graças a Deus, lembrou dessa história que, cara, é um pouco patético, né? Falando em vencedores, falando em quem tem o que contar, acho que a Raíssa é a grande estrela desse reality show por enquanto, não é? A gente começou muito preocupado com ela, naquela reação depois da primeira indicação, que ninguém conhecia ninguém ainda. Ela conseguiu se destacar de uma maneira tão insólita. Eu nunca tinha visto ninguém lidar com a rejeição com tanta com tanta eloquência, assim, com tanta verdade, assim, ela não conseguia segurar, né? E aí li coisas na internet que talvez ela tenha um problema ali, alguma coisa aqui, mas de qualquer forma, quando isso se repetiu na segunda vez, ficou ainda mais divertido. Eu parei de me preocupar na segunda vez, eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, as coisas vão funcionar. E aí, cara, ela me aparece com aquele tubo de creme jogando na cara das pessoas, falando verdades, e aí depois um pouco insegura, porque ela entendeu que ela tinha ido um pouco além, um pouquinho além, coisa pouca. Mas então é como se a gente tivesse ali uma Tina do BBB 2, só que funcional, tá indo para frente. O público está comprando essa história. O que vocês estão achando da Raíssa? Olha, eu também fiquei preocupada no começo. E realmente, até o lance da questão da doença mental que ela tem, enfim, é uma questão muito forte, porque eu fui ver no Instagram dela, ela tem um destaque ali só para falar do transtorno borderline e eu assisti todos os stories. Ela, enfim, é muito engajada no tema, né? Mas eu acho que realmente, dessa segunda vez, o momento que eu percebi que tá tudo certo foi quando a Jojo virou para a Raíssa e falou: você se acalma porque eu tô ficando nervosa.
e vão ficar nervosas as duas. E foi o quê? O que aconteceu logo em seguida? A Jojo macetou a garrafa e em seguida a Raíssa chegou com o creme. Parecia uma performance. Eu coloco isso como um espetáculo. Nenhum diretor de cinema realmente daria conta do que aconteceu ali. Foi um plano sequência assim, inacreditável, porque começou com a Jojo dando uma retada na garrafa, aí depois entrou o creme, um negócio espetacular, e na sequência entra o Juliano sem camisa, xingando a Raíssa, todo mundo segurando, tal. Isso tudo foram 7 minutos, assim, sem parar. Foi um negócio genial. E a participação especial da Colher de Pau, né, gente? Maravilhosa. A Colher de Pau tava prendendo a porta, foi pro chão, Mirella pegou, foi ameaçar o outro com a Colher de Pau na mão. A Colher de Pau merece ser colocada ali naquela galeria de grandes obras de arte do reality show, assim como a garrafa de Neutrox, que foi amassada por Jojo Todinho. Agora, tem uma coisa sobre isso. Eu não acho que é problemático para a Raíssa ter jogado creme hidratante em alguns desses moços, não. Porque se hidratar é bom, anda quente, o clima anda seco, e o cartoloco precisa mesmo cuidar daquela barba. Eu acho que tudo era uma grande indireta para o cartoloco se hidratar. Era um pretexto para mandar ele para o banho, e logo em seguida era um pretexto para hidratar aquela barba dele, que a situação tá meio difícil. Pareceu que tinha feito bucaque. Você não sabe o que é bucaque, dê um Google se você for maior de 18 anos. Pareceu. Mas no caso, era hidratação também, assim. A Raíssa fez um favor. Olha, muita gente tá falando do borderline, mas o transtorno borderline da Raíssa, pelo que eu apurei com a Record, é um grau leve. E ela não é a primeira borderline a passar pela Fazenda. A Monique Evans, que participou da 3ª e 4ª edições, ela também é diagnosticada com borderline, por exemplo. Eu não sei se é um critério, claro, para escalação. Tem borderline, a gente chama. Não é o caso, imagino. Mas o fato é que já passaram outros participantes que tinham borderline pela Fazenda e deu tudo certo. Seguiram a vida. Foi numa boa. Sendo num grau leve, no qual eles conseguem voltar... Eu não sei se a gente pode chamar de surtos, né? Não sou um especialista, mas eles ficam muito à flor da pele e aí eles conseguem voltar, muito rápido. Acho que fica tudo bem. Pelo que eu entendi, quando são graus muito mais elevados, aí pode virar uma questão de dias de tensão, assim. O que não é o caso com a Raíssa. Ela volta ao centro muito rápido. Ela é ariana, eu acho. Fica brava, que eu já fico assim, vê tudo preto na frente e depois pensa, o que aconteceu? Em quem que eu dei patada? Ah, meu Deus. Aí volta pra vida. Acho que é meio isso. Acho que a gente... signo? Pode falar. Eu ia perguntar qual é o signo da Jojo, né? Porque ela também falou aquilo tudo pro Biel ao vivo, todos os palavrões possíveis, e depois virou para as amigas e gente, o que eu falei? Me conta. Dá um teto preto ali e vai, né? Vai falando qualquer coisa e seja... Aquário. A Jojo é aquário. Eu estava pesquisando. Eu fiz uma reportagem a respeito do signo da Jojo Todinho antes de começar. O horóscopo dela dizia que ela encontraria um amor lá na Fazenda. Eu estou na expectativa ali, mas eu acho que não tem nenhum cara à altura dela lá. Só tem os caras... Nem o Matheus Carriere? Ele é meio bobão, não é? Eu acho que agora o Matheus ganhou pontos. Eu achei ele muito inseguro. Depois que ele voltou da prova e ficou meio triste que já não estava mais no auge da performance física. Vocês viram essa? Eu não vi. Ele ficou chorando. O Matheus sou eu dando a corridinha todo dia. Ele fez a prova e aí acho que ele fez com o Júlio e com o Lucas Selfie, alguma coisa assim. E aí ele ficou muito triste porque os dois fizeram e se cansaram menos que ele. E aí ele ficou chorando 2 dias por causa disso. Eu achei isso um pouco... De insegurança dele, mas, enfim, acho que cada um. Eu acho que ele ganhou pontos essa semana, quando a gente descobriu que ele é alvo de um relacionamento abusivo com o Juliano. O Juliano salvou ele esperando que ele salvasse o outro e ele, sei lá, se impôs, olha só. Relações tóxicas, ele se livrou de uma relação tóxica. E eu acho que ele meio que ganhou uma simpatia de algumas pessoas da semana quando ele não se aliou a nenhum grupo. Falou, tô fazendo meu caminho aqui. E tal, salvou a Jojo contra os amigos e tudo mais. Mas eu acho que o Matheus, ele vai pra frente ainda, se ele não jogar a cadeira
em Ninguém Como Ele quase fez com a Patrícia Coelho em Casa dos Artistas, só quem viveu sabe, eu acho que ele vai pra frente porque ele tem um grande fã-clube, um fã-clube saudoso dos filmes que ele fazia, filmes adultos. O Matheus Kaerik, ele fez Chiquititas, depois ele fez Casa dos Artistas e depois ele fez filme pornô. É uma das carreiras mais diversas e interessantes que eu conheço. Daí ele ficou um tempinho, não sei exatamente o que ele estava fazendo, e agora um retorno triunfal. Estava dando aula de spinning, ele estava dando aula de spinning, ele dá aula de spinning na academia, e ele estava fazendo peça de teatro. Muito legal. Eu gostei de muitas facetas. Eu gostei desse retorno triunfal, tanto dele quanto da Luísa Ambiel. Acho que foram duas tiradas de coelho da cartola geniais. O Rodrigo Obrigado, Carelli... Pimpolho. Exatamente. Vamos encerrar aqui. Eu gostaria só de ter uma noção de vocês aí. Quem é o destaque para a próxima semana? Quem que o público deste programa deve ficar de olho aberto? Lucas Selfie. Você odeia nosso público, Aline? Não odeio, mas é que depois que ficou exposto que foi ele que contou para o Lipe quem que tinha falado o quê, acho que a bomba vai ir para cima dele. Tomara. Olha, eu já estou desmoralizado, não sei se eu consigo apontar isso. A semana passada eu escrevi um texto dizendo que Luísa Ambiel era a protagonista, já não é mais, já é a Raíssa. Semana que vem é a Jojo. Acho que a Jojo é a real protagonista desse jogo, porque não tem como não ver. Até Wolf Maia disse que está assistindo a Fazenda, esse reality de quinta categoria, aspas dele dadas a Maria Zilda, por causa de Jojo. Ele disse, Chico, eu acho que ele canalizou você, porque ele sugeriu para a Record, inclusive, dar um programa à tarde para Jojo todinho. Põe ela lá para falar de sexo, falar da vida, falar de tudo, e aí é isso da audiência, porque ela é diferente de todo mundo. Eu acho que a Jojo vai render bons momentos. Sabe por quê? Porque o Biel vai estar com um rei na barriga. Ele tem um rei na barriga tão grande que ele acha que ele está sendo fazendeiro junto com o Juliano. Ele não tem a menor dúvida disso. Pois é. E aí, então, ele acha que vai poder influenciar no voto do Juliano e tudo mais, vai montar algum plano mirabolante que vai pegar mal pra ele, e a Jojo vai ver e vai partir pra cima dele de novo. Tem essa história que o Biel tá com um plano de fazer a Jojo bater nele e ser expulsa, né? Só que ele não calculou uma coisa que ele tá muito equivocado. Porque se ela der um safanão nele, ele vai sair também, porque ele vai ter que ser hospitalizado. Tá me entendendo? Porque aquela mulher... Vai sair mais queimado do que entrou. E aí vai sair mais queimado do que entrou. Certeza. Não só por isso, porque aí vai eliminar uma das favoritas do Brasil. O Kaique Aguiar, inclusive, sofreu as consequências pela história com a Nádia. Da Nádia, exato. E era a Nádia, que ninguém gostava. A Jojo, o Brasil já se apaixonou. E ontem eu fiquei muito pensando, gente, como as pessoas lá dentro são burras, né? Porque a a Thaís, tá fazendo todo o caminho boca rosa que possível da vida dela, já se voltou contra as meninas. Agora estão surgindo uns vídeos dela fazendo carinho no Mariano, namorado da melhor amiga. Eu não sei o quantas verdades tem nisso, mas aí você já fica pensando, gente, são trajetórias muito parecidas pelas reações aqui das redes sociais. E aí a Thaís, que já estava pensando em dar um tempo com ele por medo de se queimar, de pegar o Biel, já voltou, já deu o braço a torcer, já está feliz, voltou da roça, foi aprovado. Esse povo esqueceu, eu acho que eles não assistem a Fazenda, né? Então eles acham que a Fazenda é BBB. Eu acho que eles entraram lá esquecendo o método de votação. Eu acho que eles estão sendo votados para eliminar. Então eles não estão conseguindo calcular direito como é que está sendo feita essa roça. Porque certamente se o método de votação fosse o método do BBB, todas as torcidas iam contra o Biel. E ele teria saído, muito provavelmente. Também acho. E acho que nisso o método de votação da Fazenda talvez seja até mais interessante que o do BBB, porque permite que essas pessoas terríveis continuem no programa. E, no final das contas, é o que a gente quer. Eu vou encerrar aqui. Muito obrigado pela presença dos colunistas Splash, os reis da audiência na internet. Aline Ramos, Fefito, eu fui Chico Barney e a gente volta a qualquer hora dessa. Um beijo.